Livro 2. Eis, pois, aquelas opiniões proferidas pelos nossos antecessores e por nós próprias coligidas. Voltemos agora ao nosso ponto de partida para tentarmos definir em que consiste a alma e, além disso, indicar de modo preciso aquela definição que poderia ser a mais comumente seguida. Um dos gêneros do ser constitui, conforme dissemos, a substância. Em primeiro lugar, é a substância a matéria, isto é, aquilo que por si mesmo não pode ser determinado. Em segundo lugar, constitui a substância a própria figura e a própria forma, as quais possibilitam que seja a matéria assim denominada, em virtude de ser ela um ser determinado. Em terceiro lugar, é a substância um composto entre os dois termos. Além disso, a matéria é ela mesma enquanto potência, sendo a forma inteléquia. E isto em dois sentidos, como conhecimento e como exercício, em ato do próprio conhecimento. Parecem os corpos constituir as próprias substâncias particularmente, entre estes os corpos naturais, de maneira especial. São eles os princípios de todos os outros. Entre os corpos naturais, uns possuem vida, enquanto outros não possuem vida. A vida a que me refiro consiste na capacidade de se alimentar a si próprio, no crescimento e no ato de morrer. Todo aquele corpo natural dotado de vida será uma substância, sendo esta substância entendida no sentido de composto. Porém, em virtude de se tratar de um corpo de tal qualidade, a saber, um corpo com vida, não se pode encontrar o corpo entre os atributos de um sujeito, sendo antes ele próprio sujeito e matéria. É necessário, por conseguinte, que a alma seja a substância, no sentido de forma de um corpo natural que possui a dinâmica da vida. A substância formal é a inteléquia, sendo a alma, consequentemente, a inteléquia de um corpo deste tipo. Contudo, a inteléquia é entendida em dois sentidos, como conhecimento e como exercício do próprio conhecimento. Assim, é evidente que a alma seja inteléquia, no sentido em que o conhecimento o é. O fato de ser ela animada comporta dois estados, o de vigília e o de sono, correspondendo a vigília ao exercício do conhecimento e o sono à sua respectiva posse, sem o seu exercício efetivo. A anterioridade na ordem do devir, no mesmo sujeito, pertence assim ao conhecimento. Logo, também a alma é ela mesma inteléquia primeira, num corpo natural, potencialmente com vida. Qualquer corpo constituído por órgãos pertencerá a este tipo. Mesmo as partes das plantas são elas mesmas órgãos, ainda que de uma grande simplicidade. A folha protege o pericarpo protege o fruto. As raízes correspondem à boca em virtude de absorverem os alimentos. Na eventualidade de ser, por conseguinte, necessária uma definição geral a ser aplicada a toda a espécie de alma, podemos nós afirmar que é ela a inteléquia primeira de um corpo natural orgânico. Além disso, não deveríamos nós questionar se, porventura, são a alma e o corpo uma e mesma coisa. Assim como não temos qualquer necessidade de o fazer em relação à cera e sua impressão respectiva. Ou ainda, se a matéria de cada coisa e aquela que constitui própria matéria são de um modo geral a mesma. O uno e o ser implicam vários sentidos,
sendo aquilo que é considerado uno a própria inteléquia. De um modo geral, tem sido a alma definida como uma substância, entendida na acepção de forma, que é a essência de um corpo determinado. Suponhamos, então, que qualquer instrumento poderá ser um corpo natural, como o machado, por exemplo. O caráter machado constituiria a sua substância formal, e isso seria a própria alma. Se ela viesse a separar-se, não poderia esse instrumento ser o machado, apenas o podendo ser por homonímia. Na realidade, trata-se de um machado. Não é de um corpo desse tipo que a essência e a própria forma da alma constituem a alma, mas antes o são de um corpo natural desta qualidade, o qual possui um princípio de movimento e de repouso. Esta afirmação acerca das diferentes partes de um corpo permanece por ser verificada. Se um olho fosse um animal, a visão seria consequentemente a alma, sendo esta a substância do olho e que corresponde ao seu princípio. O efeito, assim, constitui o olho a matéria da vista, e desaparecendo esta, já não poderá ser olho, apenas o sendo por homonímia, tal como um olho esculpido em pedra ou um olho pintado. É necessário, por conseguinte, que se entenda ser aquilo que consiste numa parte em relação à totalidade do corpo com vida. Assim como existe uma relação entre a parte e a parte, também existirá, analogamente, uma relação entre a faculdade sensitiva, na sua totalidade, e todo o corpo dotado dessa mesma faculdade. Além disso, não pode o corpo separado da alma viver por si mesmo. Só o poderá aquele que a possui. Do mesmo modo, a semente e o fruto também são potencialmente corpos deste tipo. Então, tal como o ato de cortar ou de ver, também o estado de vigília o será em inteléquia, enquanto que a alma equivale à vista e à potência do seu instrumento, correspondendo o corpo àquilo que constitui esta potência. Por outro lado, assim como a pupila e a vista podem formar um olho, neste caso a alma e o corpo formarão do mesmo modo um ser animado. O fato de a alma, ou certas partes dela, não poder por conseguinte ser separada do corpo, caso seja divisível, afigura-se suficientemente claro, existem de fato partes da alma cuja inteléquia consiste naquela mesma pertencente aos órgãos correspondentes. Não será menos verdadeira a circunstância de para outras partes nada poder impedir a separação, residindo a causa no fato de não constituírem elas inteléquias de órgão corporal algum. Resta-nos ainda determinar se porventura a alma é inteléquia do corpo, assemelhando-se esta questão à relação existente entre o piloto e o seu navio, que aquilo que se disse possa, pois, assim permanecer como um esboço esquemático de uma definição da alma. Mas como uma concepção mais evidente e obviamente mais inteligível pode ser suscitada pelos dados dos sentidos mais vagos, mas por outro lado, mais óbvios. Devemos tentar rever esta questão relativa à alma à luz desta perspectiva. Uma questão relativa à alma deveria mostrar definitivamente que o fato não é apenas isso, como fazem bastantes definições, mas ainda procurar delinear a sua causa e pô-la a descoberto. Porém, na prática, as fórmulas enunciadas nas nossas definições equivalem a conclusões.
Um exemplo poderá consistir no tetragonismo, sendo a construção de um retângulo equilátero equivalente a um retângulo oblongo. Esta definição é meramente uma explicação da conclusão, mas se um homem afirma que a quadratura é o resultado de um meio proporcional, ele está, então, a sublinhar a causa da coisa que se pretende definir. Dizemos, por conseguinte, e assumindo desde já o início da discussão de um novo tópico para a nossa investigação, que a vida é precisamente aquilo que pode distinguir o animado daquilo que não é animado. O termo vida, no entanto, pode ser empregado em muitas acepções, podendo dizer-se que uma coisa está viva se nela se verificar existir uma das seguintes coisas: mente, sensação, movimento e repouso no seu lugar, além do movimento implícito na atividade da nutrição, na corrupção e no desenvolvimento. Consequentemente, todas as plantas podem ser consideradas como se encontrando vivas, em virtude de encerrarem em si mesmas uma evidente capacidade e um primeiro princípio, que constituem os meios por intermédio dos quais crescem e entram em decadência, tomando direções opostas. De fato, elas não podem desenvolver-se no sentido ascendente, sem poder desenvolver-se no sentido descendente. Desenvolvem-se diversamente para ambos os sentidos e em todas as direções. Assim, se alimentando, podem continuar a viver durante tanto tempo quanto lhes for possível para poderem absorver o alimento. Esta capacidade de absorver alimento pode existir independentemente de todas as outras capacidades. Todavia, nos seres mortais, essas outras capacidades não podem existir sem esta capacidade, tal sendo evidente no caso das plantas. Não possuem elas, em relação à alma, qualquer outra capacidade. É, pois, este aquele princípio pelo qual todas as coisas podem viver, sendo, no entanto, a primeira característica de um animal a sensação, embora em relação àquelas coisas que não se movem ou que não podem mover-se do seu lugar, e que, contudo, possuem sensação, possamos chamar-lhes criaturas vivas. Não dizemos, no entanto, que vivem. O primeiro aspecto essencial da sensação, o qual todos partilhamos, é um determinado sentido do tato. Assim como a simples faculdade nutritiva pode existir independentemente do tato e de todas as sensações. Do mesmo modo, o tato pode existir independentemente dos outros sentidos. Por faculdade nutritiva, pretendo dizer que uma parte da alma pode ser partilhada, mesmo pelas plantas, todos os animais possuindo por seu lado o sentido do tato. Por que razão cada um destes fatores assim é, consiste numa tarefa a tratar e a explicar posteriormente. Fiquemos por agora razoavelmente satisfeitos em afirmar que a alma é a origem das características acima mencionadas, além de ser, por elas, definida, a saber, pelas dificuldades da nutrição, da sensação, do pensamento e do movimento. Outras questões, como aquelas relativas a se saber se cada uma destas faculdades consiste na própria alma ou então em uma parte da alma, e ainda se é de fato uma parte ou de modo diverso, uma parte no sentido de ser ela apenas separável em pensamento ou traduzível espacialmente. São geralmente de fácil resolução, embora algumas apresentem certa dificuldade. Assim como no caso das plantas, nas quais algumas partes podem indiscutivelmente viver, quando divididas ou separadas umas das outras, de tal modo que nelas a alma
parece ser potencialmente mais do que uma. Do mesmo modo, podemos nós verificar que, nas outras modalidades da alma, a mesma coisa sucede, como, por exemplo, nos insetos que se dividem. Cada uma das partes possui sensação e movimento no espaço, e se possui sensação, também deverá possuir imaginação e apetite. Sempre que existir sensação, também deverá existir dor e prazer. Sempre que estes dois existirem, sempre deverá existir desejo também. Mas, no caso da mente e da faculdade do pensamento, nada se encontra clarificado. Parece existir um tipo diferente de alma, só ela admitindo ser separada da maneira como o é, aquilo que é imortal, daquilo que parece. Todavia, sobressai claramente do que acabamos de dizer o fato de outras partes da alma não serem separáveis, como alguns sustentam, embora seja óbvio serem elas teoricamente diferentes em virtude de haver diferenças entre as faculdades abstratas da sensação e da opinião, do mesmo modo que o sentir difere da opinião. A mesma circunstância se pode verificar em relação a todas as outras faculdades por nós mencionadas. Além disso, alguns animais possuem todas estas faculdades, enquanto que outros apenas algumas delas, e outros ainda somente uma. É precisamente isto aquilo que constitui a diferença entre os animais, sendo também a razão porque deverá ser este fato mais tarde por nós considerado. A mesma observação vale praticamente ainda em relação ao caso dos sentidos, verificando-se que alguns animais possuem-nos todos, enquanto outros apenas alguns, e finalmente outros unicamente um, que é, aliás, o mais indispensável, o tato. A frase "isto pelo qual vivemos e sentimos" tem duas acepções, acontecendo o mesmo em relação a "isto pelo qual conhecemos". Numa acepção, pretendemos afirmar conhecimento, e segundo a outra, desejamos significar alma. E se assim nos é possível afirmar que conhecemos cada uma destas, o mesmo pode suceder quando lidamos com a questão, isto devido ao qual somos saudáveis. Devendo-se isto, portanto, à saúde de uma parte ou da totalidade do corpo. O conhecimento e a saúde funcionam, neste âmbito, como uma figura, forma ou noção, constituindo uma espécie de atualidade, conforme assim o haveria de ser, do recipiente, isto é, daquela parte que tem a capacidade de conhecer ou de ter saúde. A atualização dos processos ativos parece residir no paciente que se encontra afetado por essa disposição que é produzida. A alma é aquela coisa devido à qual vivemos, sentimos e pensamos. Segundo o primeiro princípio, assim seria a alma a noção ou forma e nunca a matéria ou substância. Conforme já afirmamos, a substância pode ser entendida segundo três acepções: forma, matéria ou composto dos dois. Equivale a matéria à potencialidade, enquanto a forma à atualidade, não podendo o corpo ser a atualidade da alma devido à mistura, que é algo inanimado, podendo, todavia, a alma ser a inteléquia de algum corpo. Por esta razão, está certa a teoria daqueles que consideram ser impossível a alma existir para além do corpo, não sendo, porém, propriamente um corpo segundo um sentido qualquer. Não é ela um corpo, encontrando-se, por conseguinte, associada a um corpo, e por isso residindo num corpo que é, por sua vez, um corpo determinado.
Os nossos predecessores, de modo nenhum, puderam isto supor ao pretender inserir a alma num corpo qualquer. Quanto a nós, de modo nenhum, podemos proceder como eles, sem que possamos, todavia, acrescentar e precisar algumas limitações relativas à questão: em que corpo ou que gênero de corpo? Embora isto seja desconhecido, parece possível poder alguma coisa admitir, outra que é da mesma natureza. No entanto, a nossa posição pode explicar os fatos de uma maneira bastante aceitável. A inteléquia de cada coisa é naturalmente inerente na sua potência, quer dizer, na sua própria matéria. De tudo isto resulta suficientemente claro o fato de a alma ser uma espécie de inteléquia daquilo que possui capacidade de possuir alma. Em relação àquelas faculdades por nós referidas, algumas criaturas animadas, como também já dissemos, possuem umas todas elas, enquanto outras apenas algumas. E finalmente outras ainda unicamente uma. Estas capacidades, como aliás fizemos menção, são respectivamente as faculdades nutritiva, desiderativa, sensitiva, de locomoção e de pensamento. As plantas não possuem faculdade nutritiva. Outros seres vivos, pelo contrário, possuem de maneira diversa a faculdade sensitiva e, em conjunto com ela, também a faculdade desiderativa, compreendendo o desejo necessariamente o apetite, a paixão e a vontade. Todos os animais, com efeito, possuem dos sentidos, geralmente o tato, e em relação à sensação, ainda simultaneamente a noção de prazer e de dor, assim como a relativa ao agradável e ao doloroso, possuindo todos aqueles que as têm o apetite, em virtude de este último ser o desejo do agradável. De outro modo, os animais podem possuir o conhecimento sensível do alimento, porquanto o tato é o sentido do alimento. Com efeito, as substâncias secas e úmidas, quentes ou frias, constituem o alimento de todos os seres vivos, sendo o tato aquele sentido que tem a capacidade de aprender todas estas qualidades. Quanto às outras qualidades sensíveis, são elas unicamente conhecidas por acidente. Não existe realmente benefício algum em se obter qualquer coisa a partir do som, da cor ou do odor para a alimentação. O paladar insere-se, ao contrário, naquelas qualidades respeitantes ao tato. A fome e a sede pertencem ao domínio dos apetites. A fome, ao domínio daquilo que é seco e quente. A sede, ao domínio daquilo que é úmido e frio. Quanto ao paladar, consiste ele numa espécie de atenuamento destas qualidades, devendo esta questão, por nós, ser esclarecida posteriormente. De momento bastar-nos-á dizer que aqueles seres vivos, dotados de tato, também possuem o desejo. A questão de se saber se eles poderão todos possuir imaginação é duvidosa, e por isso será mais conveniente analisá-la mais adiante. Por outro lado, em relação ainda a estas faculdades acima referidas, verifica-se que alguns seres gozam da faculdade locomotora, enquanto outros possuem, para além disso, faculdade discursiva, e ainda a faculdade do intelecto, como, por exemplo, o homem e todo aquele ser, se é que alguma vez poderá existir, de condição análoga ou superior. É, portanto, evidente que será necessário reconhecer que a noção de alma implica o mesmo tipo de unidade que aquela respeitante à noção de figura em geometria. Neste último, não poderá existir figura alguma para além da do triângulo
e seus respectivos derivados, não existindo qualquer tipo de alma entre aqueles que mencionamos no primeiro caso. Assim, chegar-se-á à elaboração de uma noção comum aplicável a todas as figuras, não respeitando, contudo, essa mesma noção especificamente apenas a cada uma daquelas figuras. O mesmo vale para aquelas almas acima indicadas. Além disso, é pouco razoável procurar, tanto neste caso como em todos os outros, a dita noção comum, a qual, de modo nenhum, poderá constituir a noção própria a cada ser real, em virtude de não se atribuir uma noção que seja específica e indivisível em relação à espécie, pondo assim de parte a definição comum. O mesmo se pode verificar relativamente à alma, no caso das figuras. O termo posterior poderia efetivamente conter em si o termo anterior em potência, quer se trate de figuras, quer se trate de seres animados, como, por exemplo, o fato de o quadrilátero poder conter o triângulo, ou aquela circunstância de poder a faculdade sensitiva conter a faculdade nutritiva. Será, portanto, necessário para cada tipo de ser vivo questionar acerca do tipo de alma a cada um específico. Qual a alma própria à planta, ao homem, ao animal selvagem? Por que razão são as almas assim dispostas, segundo esta ordem? Tal consiste numa questão que deveremos examinar. Na verdade, assim desprovida de faculdade nutritiva, a faculdade sensitiva nunca poderá ser concedida, mas, pelo contrário, pode encontrar-se a faculdade nutritiva sem faculdade sensitiva nas plantas. Uma situação idêntica se pode verificar em relação ao tato. Sem ele não poderá existir qualquer outro sentido. Porém, o tato pode existir separado dos outros sentidos. Muitos animais carecem realmente do sentido da visão, da audição ou do olfato. Além do mais, entre os animais dotados de sensibilidade, possuem uns movimento localizado, enquanto outros não. Apenas um restrito número possui faculdade de pensamento, discursivo e de raciocínio. Na verdade, todos aqueles seres mortais e dotados de faculdade de raciocínio podem gozar de todas as outras faculdades. Existem também aqueles seres que não possuem nem uma nem outra destas faculdades. Nem todos podem possuir raciocínio, enquanto que outros são contrariamente, mesmo totalmente desprovidos de faculdade de imaginação, só podendo aqueles outros devido a ela viver. Quanto ao intelecto teorético, a questão que se coloca é diferente. Tratar cada uma destas faculdades em particular é, com efeito, o método mais apropriado para se investigar acerca da alma. Porque é necessário que seja empreendida uma investigação acerca das faculdades da alma, urge, consequentemente, estabelecer, em relação a cada uma, a sua própria essência, sendo, por conseguinte, estudadas as propriedades a isso específicas e que se relacionam com os outros domínios. Por outro lado, em virtude de se ter de definir cada uma dessas faculdades, como, por exemplo, a essência da faculdade intelectual, da faculdade sensitiva ou da faculdade nutritiva, será por essa mesma razão também necessário determinar em que consiste o próprio ato de pensar e o próprio ato de sentir. São, na verdade, estas operações anteriores às suas potências respectivas. Se assim é, sendo necessário estudar-se os objetos antes da ação, será acerca deles que devemos, em primeiro lugar,
encetar a nossa investigação, examinando o que se entende por o alimento, por o sensível e por o inteligível. Por conseguinte, e em primeiro lugar, trataremos acerca da alimentação e da geração. A alma nutritiva pertence tanto ao homem como aos outros seres vivos, sendo a primeira e a mais comum das faculdades da alma. Através dela, pode a vida ser concedida a todos os seres animados, sendo as suas funções, respectivamente, a geração e a nutrição. Com efeito, a mais natural de todas as funções de todo aquele ser que é perfeito, não incompleto, e de geração não espontânea, consiste na sua capacidade em conceber um outro ser vivo, semelhante a si mesmo. O animal concebe o animal, a planta, participando, tanto quanto possível, do divino e do eterno. A isso aspiram realmente todos os seres, agindo precisamente, todos eles com vista a este fim, com toda a sua atividade natural. Deve o fim ser entendido como fim em si mesmo, sendo o sujeito entendido como tal em relação a esse mesmo fim. Em virtude de ser impossível poder comungar diretamente daquilo que é eterno e divino, de uma maneira contínua, nenhum ser corruptível poderá, na verdade, perdurar na sua identidade e na sua unidade individual. O ser só poderá fazê-lo se nisso participar, num grau mais ou menos elevado. Porém, se permanece no ser, não será em si mesmo, mas antes como semelhante a si mesmo, nunca na sua identidade individual, mas antes na unidade da espécie. A alma é para o corpo causa e princípio. Ora, estas palavras comportam várias acepções. É consequentemente a alma, ela própria, a causa segundo aquelas três modalidades, conforme assim foi determinada. A alma é, com efeito, princípio do movimento, fim e ainda causa, sendo a substância formal dos corpos animados. A circunstância de ser a alma substância formal é suficientemente evidente. A causa do ser, em todas as coisas, é a substância formal. Viver é, para aqueles que vivem, o seu próprio ser, sendo a alma a sua causa e o seu princípio, possuindo, além disso, o ser em potência, a inteléquia como forma. É também evidente o seguinte fato: a alma constitui ainda a causa enquanto fim, assim como se verifica com o intelecto ao agir perante um determinado fim, do mesmo modo procede a natureza em relação a determinado fim, sendo por isso mesmo que nos é possível dizer fim. Aquilo que, entre os animais, desempenham esta função, sendo aliás conforme a natureza e a própria alma. Todos os corpos naturais são simples instrumentos da alma, assim sucedendo com os animais e com as plantas, demonstrando isto que eles possuem a alma como fim. O termo fim deve, por conseguinte, ser entendido num duplo sentido, no sentido de fim em si mesmo e como sujeito cujo fim é essa finalidade. O outro princípio, primeiro relativo ao movimento local, é a alma. Porém, nem todos os seres vivos são dotados desta faculdade. A alteração e o crescimento dimanam também da alma, parecendo ser a sensação uma determinada alteração, não sendo possível que um ser que não tenha a alma partilhada possa senti-la como tal. O mesmo se verifica com o crescimento e o atrofiamento. Nenhum ser poderá atrofiar ou crescer naturalmente sem se alimentar. E do mesmo modo,
nenhum deles se poderá alimentar se não foi antes provido com vida. Empédocles exprimiu-se mal quando pretendia a isto referir-se com certa precisão. Segundo ele, o desenvolvimento das plantas efetuar-se-ia em sentido descendente, através do desenvolvimento das raízes. Por esta razão, procede naturalmente, neste modo, a terra nesse sentido. O crescimento, pelo contrário, desenvolver-se em sentido ascendente, podendo explicar-se, por comparação, com o movimento análogo do fogo. Hesita ele entre o sentido ascendente e o sentido descendente, não sendo o alto ou o baixo a mesma coisa em todos os seres e em toda a parte. A cabeça, por exemplo, constitui para os animais aquilo que as raízes são para as plantas. Se é verdade ser necessário opor ou identificar os órgãos segundo as suas funções, de outro modo, o que poderá manter a união dos elementos que se encontram em oposição, o fogo e a terra? Caso nada se verifique que se possa tornar numa oposição, eles separar-se-ão. Mas se existe um tal princípio, será ele a alma a causa de todo o crescimento e da nutrição. Por outro lado, julgam certos pensadores que a natureza do fogo é de uma maneira absoluta a causa da nutrição e do crescimento. De fato, ele parece ser o único, quer entre os corpos, quer entre os elementos, e se alimentar e a crescer. Além disso, também poderíamos considerar que tanto no mundo das plantas como entre os animais, o fogo poderia ser o princípio ativo. Com efeito, se de fato o for, será em sentido determinado, uma causa concomitante, evidenciando esses pensadores alguma hesitação em relação à causa absoluta, já que este papel antes pertence à alma. O crescimento do jogo produz-se infinitamente enquanto durar o seu combustível, mas, por outro lado, em todos os seres cuja constituição é obra da natureza, existe um limite e uma respectiva proporção de grandeza relativa ao crescimento, dimanando esta da alma, e não da forma ou da matéria. O poder da alma, tanto em relação à nutrição como em relação à geração, é o mesmo. É todavia necessário analisar aquela primeira, podendo ser esta faculdade definida por referência à sua função respectiva e pela sua relação com as outras faculdades. De acordo com a opinião mais comum, a alimentação, do contrário, processar-se-ia de modo inverso, enquanto todo aquele que é contrário puder servir de alimento. Note-se que aqueles seres que se procriam mutuamente contribuem, assim, para que se desenvolva um ao outro. Muitas coisas têm realmente a sua origem em outras tantas. Nem todas, porém, são quantitativas, como se verifica com a saúde, por exemplo, a qual sucede a doença. É evidente, por outro lado, que os contrários da primeira categoria, acima referida, não constituem alimento de um ser ou de um outro de uma maneira recíproca, embora a água possa constituir um alimento para o fogo. O fogo, no entanto, não é o alimento da água. Com efeito, é precisamente entre os corpos simples que os contrários parecem constituir o alimento, num caso, e o corpo alimentado, no outro. Encontramo-nos, então, perante uma dificuldade, afirmando uns, segundo dizíamos, que aquilo que é semelhante só se alimenta daquilo que é semelhante. O mesmo se verificando em relação ao crescimento, defendendo outros, conforme também dissemos, o inverso, sendo, portanto, o contrário que alimenta o contrário,
Em virtude de não ser possível aquilo que é semelhante saber passar sob a ação do semelhante. Sendo assim, é o alimento transformado e digerido, operando-se uma mudança em sentido contrário, ou num grau equivalente, ao meio termo. Além disso, o alimento sofre uma determinada paixão por parte do ser alimentado. Este último, porém, não poderá sofrer porque se alimenta. O mesmo se verifica com o carpinteiro, o qual não pode sofrer devido à matéria, podendo esta, todavia, sofrer devido à ação daquele. A única alteração que o carpinteiro conhece é a mudança do estado de inação para o estado de ação. Existe ainda a questão referente ao alimento que o ser recebe. Se porventura o faz no fim ou no princípio do processo, o que, aliás, constitui aquilo que, em primeiro lugar, deverá ser considerado, na condição de, em ambos os casos, o alimento a considerar, efetivamente existir e ser digerido no princípio, e não no fim. Dever-se-á, então, entender a nutrição em dois sentidos. Enquanto o alimento não é digerido, o contrário alimenta-se do contrário. Enquanto o alimento é digerido, o semelhante alimenta-se do semelhante. Assim sendo, é evidente que tanto aqueles pensadores como os outros terão alguma razão, umas vezes e noutras não, porque nenhum ser pode alimentar-se sem partilhar a vida. Diz a alimentação a respeito ao ser animado, tal não podendo assim ser por acidente. Existe uma diferença entre a essência do alimento e a essência do crescimento. Por um lado, o ser animado é representação de uma determinada quantidade, sendo o alimento o fator de crescimento. Por outro, enquanto é ele indivíduo concreto e substância, o alimento torna-se fator de nutrição. Com efeito, o alimento conserva a substância do ser vivo, só podendo este subsistir enquanto lhe for possível alimentar-se. O alimento é ainda princípio de geração, não para aquele ser que se nutre, mas antes para aquele ser que lhe é semelhante. A essência do primeiro é-lhe concedida, não podendo assim nenhum ser gerar-se a si mesmo. Apenas lhe será possível conservar-se. Assim, este princípio da alma, tal como nós o descrevemos, constitui ele mesmo um poder capaz de salvaguardar o ser que o recebe tal qual ele é. O alimento, por seu lado, predispõe este princípio para a ação. Por conseguinte, estando privado de alimento, o ser não pode por si só subsistir. Existem, de fato, três termos: o ser alimentado, aquilo que se alimenta, o princípio da nutrição. Consiste este princípio na alma primitiva, sendo o corpo que a possui o ser alimentado, e finalmente aquilo que se alimenta, consistindo no alimento. Em virtude de todas as coisas, segundo o seu fim, serem assim justamente chamadas, engendrando nesta situação o fim, um ser semelhante. Podemos, por conseguinte, dizer que a alma primitiva é o princípio gerador de um ser semelhante ao próprio sujeito. Mas aquilo por intermédio do qual é ele alimentado pode ser entendido segundo duas modalidades. Do mesmo modo, tudo aquilo por intermédio do qual se governa, tanto poderá significar a mão como o leme que governa. Numa é motriz e movida, na outra apenas motor. É necessário que qualquer alimento possa ser dirigido, sendo o calor vital responsável pela digestão, possuindo do mesmo modo todo o ser animado calor vital. Eis então uma exposição esquemática acerca da natureza do alimento. Alguns esclarecimentos deverão mais tarde ser aduzidos relativos a este mesmo tema.
embora provenientes de investigações específicas. Encontrando-se, por conseguinte, estes pontos estabelecidos, passamos a tratar da sensação de uma maneira geral. A sensação consiste em ver-se movido e em sofrer, como, aliás, já também afirmamos anteriormente. Com efeito, encara-se a sensação como uma espécie de alteração. Alguns pensadores afirmam que aquilo que é semelhante sofre a ação do seu semelhante. Em que sentido poderá ser isto possível, ou então impossível? Já o precisamos no nosso tratado acerca da ação e da paixão em geral. Existe, contudo, uma dificuldade que se relaciona com a razão pela qual os órgãos sensoriais não podem ser captados pela sensação. E, além disso, diz esta mesma dificuldade ainda respeito à razão pela qual, na ausência de objetos exteriores, não buscam eles a sensação, enquanto o fogo, a terra e os outros elementos se encontram contidos nos sentidos, sendo estes mesmos elementos conhecidos pela sensação em si próprios e nos seus respectivos acidentes. Resulta suficientemente claro o fato de a faculdade sensitiva não ser ato, mas antes apenas potência, não podendo, além disso, prescindir ela da sensação, assim como o combustível não pode assumir-se a si próprio, sem o princípio da combustão. De outra maneira, consumir-se-ia a si mesmo, sem necessidade alguma do fogo, enquanto entelequia. O sentir pode ser entendido segundo duas acepções, já que tanto falamos acerca daquele que ouve e vê em potência, como o podendo fazer, porque ouve e vê, mesmo quando se encontra adormecido, como falamos acerca daquele sujeito que atualmente realiza estas coisas, o ouvir e o ver. Do mesmo modo, também a sensação, ela própria, pode ser entendida de duas maneiras, como potência e como ato. O mesmo se verifica com o sentir. Um é em potência, o outro em ato. Por conseguinte, iniciamos a nossa exposição assumindo que o sofrer, o ser movido, o agir, sejam uma só e mesma coisa, consistindo o movimento num ato determinado, inacabado, portanto, como já anteriormente dissemos. Todas as coisas são afetadas e movidas pelo agente, o qual é agente em ato, tal sendo a razão porque, num sentido, é sob a ação do semelhante, que o semelhante é afetado. Sob outra perspectiva, sob a ação do dissemelhante, conforme afirmamos. Só o dissemelhante pode ser aquilo que é afetado, tendo sido, todavia, semelhante até ao momento em que foi afetado. Outras novas distinções impõem-se naquilo que é potência, e a inteléquia diz respeito, em virtude de, nessa exposição, termos até agora falado sem qualquer rigor. No primeiro sentido, um ser é sábio segundo aquela concepção que poderíamos formar acerca do homem sábio, já que se situa o homem entre aqueles seres capazes de saber e de possuir conhecimento. Mas, noutro sentido, chamamos sábio aquele que intelectualmente possui o conhecimento da ciência da gramática. Ora, cada um destes sentidos não é em potência a mesma coisa. O primeiro implica o gênero e a matéria, o segundo a capacidade de exercitar o conhecimento respectivo livremente, caso nenhum obstáculo exterior o possa impedir. Finalmente, deparamos com aquele que conhece verdadeiramente. É em inteléquia e sabe que este é o A, em sentido próprio e genuíno. Aqueles dois primeiros, acima referidos, podem ser sábios em potência. Um
porém, atualiza a sua potência graças à alteração proveniente do estudo, passando frequentemente a um estado contrário. O outro, por sua vez, atualiza a sua potência de maneira diferente, passando da simples posse do sentido ou da gramática, sem a prática deste mesmo exercício. O termo sofrer não é de fato um termo simples. Numa certa acepção, significa uma destruição determinada sob o efeito da ação do contrário, mas, no outro sentido, supõe pelo contrário a conservação do ser em potência pelo ser em entelequia e a ele semelhante, de uma maneira equivalente à relação entre potência e entelequia. O efeito é pelo exercício do conhecimento que passa ao ato, aquele que possui o conhecimento, não sendo precisamente esta passagem uma alteração. De fato, trata-se apenas de um progresso do ser em si mesmo e em relação à sua entelequia, ou então constituindo um outro gênero de alteração. Devemos, além disso, acrescentar que não é correto afirmar-se que o sujeito pensante, sempre que pensa, sofre uma alteração. Do mesmo modo, não será correto afirmar sofrer aquele que constrói uma alteração quando se encontra a construir. Por conseguinte, o agente responsável pela passagem para a entelequia daquilo que se encontra em potência deve receber não o nome de ensino, caso seja inteligente e pensante, mas antes merecer outra denominação. Quanto ao ser que, partindo da pura potência, aprende a receber o conhecimento proveniente do ser em entelequia, sendo capaz de ensinar, é necessário, por conseguinte, dizer-se que ou ele não sofre mais, tendo sido esta situação referida, ou então que existem duas formas de alteração. Uma consiste numa mudança, no sentido de uma disposição privativa, a outra no ensino de uma disposição positiva e intrínseca à natureza do sujeito. No caso do ser sensitivo, a primeira mudança é causada pelo gerador, quando o ser vivente é engendrado, passando a possuir o sentido à maneira de um conhecimento, naquilo que diz respeito ao sentir, enquanto ato, corresponde ele em relação à linguagem, ao exercício da ciência enquanto conhecimento. Embora com esta diferença, no primeiro caso os agentes do ato são exteriores. É o caso do visível, do sonoro, assim como dos outros sentidos. A razão desta diferença reside no fato de serem estas coisas individuais, as quais são tidas como objetos da sensação enquanto ato, enquanto que a ciência, como conhecimento, tem contrariamente por objetos os universais, ou residem estes, então, de algum modo, na própria alma. Daqui se pode concluir que o fato de se pensar depende do sujeito, que pode, por sua vez, exercer esse fato. O ato de sentir, por outro lado, não depende dele. É necessário que o sensível lhe seja efetivamente concedido. Com toda a evidência, se verifica isso naquelas disciplinas que visam as coisas sensíveis, tal sucedendo devido à mesma razão. O fato de se saber que os sensíveis pertencem ao domínio das coisas individuais e das coisas exteriores. Uma outra razão, porém, poderá ser referida a fim de se facultar um melhor esclarecimento acerca deste assunto. Debrucemo-nos, de momento, sobre as seguintes questões. A expressão ser em potência não é de maneira alguma simples. Tanto podemos dizer que uma criança é o general em potência de um exército, como, do mesmo modo, nos é possível afirmar o mesmo quando se trata de um adulto, neste caso empregando-se a faculdade sensitiva. Mas como as diferentes acepções possuem nomes distintos, e também porque determinamos
deverem elas ser distintas, para além de termos precisado em que sentido devemos fazê-lo. É por conseguinte forçoso que empreguemos sofrer e ser alterado, na acepção de serem eles termos próprios. Naquilo que diz respeito à faculdade sensitiva, ela é em potência equivalente àquilo que o sensível é em inteléquia, tal como já o dissemos previamente. Ele sofre, então, conquanto não seja semelhante ao sofrer, tornando-se, por esta maneira, semelhante, e por isso mesmo também se tornando no objeto em questão. Em relação a cada sentido, é necessário tratar, neste momento, acerca das coisas sensíveis. O sensível inclui modalidades. Duas são, poderíamos assim dizer, sensíveis por si mesmas. A outra é sensível por acidente. Das duas primeiras espécies de coisas sensíveis, uma é própria a cada sentido, sendo a outra comum a todos. Chamo próprio sensível aquele sentido que não pode ser apreendido por um outro sentido e que, além disso, não permite possibilidade alguma de errar, valendo tal circunstância para a vista, em relação à cor, para o ouvido, em relação ao som, para o gosto, em relação ao sabor. No que diz respeito ao tato, verifica-se possuir ele várias qualidades diferentes. Cada sentido julga, pelo menos, os objetos sensíveis próprios, e na eventualidade de se enganar, não poderá sê-lo em relação à cor ou ao som, mas antes em relação à natureza ou à colocação posicionada do objeto colorido, em relação à natureza ou à colocação posicionada do objeto sonoro. Os objetos sensíveis deste gênero são chamados próprios, sempre que se encontrarem, enquanto tais, em relação a cada sentido correspondente. Aqueles precisamente denominados sensíveis comuns são o movimento, o repouso, a figura, a grandeza, visto não serem os objetos sensíveis desta segunda espécie próprios a cada sentido específico, mas antes a todos comuns. O tato, com efeito, pode apreender um objeto em movimento, o mesmo se verificando com a vista. Falar-se-á de sensível por acidente, na condição de, por exemplo, este branco ser filho de Diares. É com efeito por acidente que este é apreendido, em virtude de ser acidental em relação ao branco. O fato de ele se unir a tal objeto, o qual é apreendido pelos sentidos. Eis a razão, porque o sujeito sensível não sofre, por conseguinte, qualquer alteração, por parte do sensível, por acidente enquanto tal. Além disso, entre os objetos sensíveis por si próprios, só são propriamente sensíveis aqueles que são sensíveis propriamente ditos, sendo em relação àqueles que a essência de cada sentido é determinada pela lei da natureza. O objeto da vista é aquilo que é sensível. O visível é, umas vezes, a cor, outras, uma coisa que pode ser descrita por palavras, embora permanecendo não nomeada. Aquilo que pretendemos com isto dizer será seguidamente clarificado. Com efeito, o sensível é a cor, sendo esta aquela sensação superficial dos objetos sensíveis por si próprios causada. Entendo por si, não no sentido lógico, mas antes no sentido de possuir o objeto em si a causa da sua visibilidade. Toda a cor põe em movimento o caráter, por assim dizer, diáfano, de um ato, sendo isso precisamente aquilo que constitui a sua natureza.
Eis a razão porque a cor não é visível sem luz, e devido a isso, porque é apenas na luz que se vê a cor de cada objeto. Além disso, devemos, acerca da luz, também justamente precisar, neste momento, em que ela realmente consiste. O diáfano existe, por conseguinte, na realidade, entendendo-se por diáfano aquilo que é visível, sem ser, de fato, visível por si absolutamente, mas antes por uma cor de qualquer outra coisa. O ar, a água e um grande número de corpos sólidos pertencem a esta categoria. Não é realmente como água, nem como ar, que eles são diáfanos, mas, pelo contrário, devido a uma certa natureza idêntica, a qual se encontra contida tanto numa como no outro, também existindo no universo eterno e superior. Assim, a luz constitui o ato. Ela é o diáfano enquanto diáfano. Mas quando o diáfano, ainda que em potência, não pode ser encontrado, estamos perante a obscuridade. A luz é, de alguma maneira, a cor do diáfano. No entanto, em que o diáfano é, nessa situação, enteléquia, graças à ação do fogo ou de um elemento semelhante ao corpo da região superior. Este elemento e o fogo possuem, com efeito, uma única propriedade idêntica. Assim, aquilo que é o diáfano, aquilo que é a luz, como já afirmamos, nem é fogo, nem, de um modo geral, um corpo, ou um eflúvio de um corpo qualquer, já que mesmo neste caso, seria ela mesma um corpo, mas antes a sua presença no diáfano, do fogo ou de um elemento semelhante. Além disso, é impossível que dois corpos ocupem simultaneamente o mesmo lugar. Também se acredita que a luz é o contrário da obscuridade, mas a obscuridade é a privação de uma tal determinação em relação ao diáfano, sendo contudo evidente que a presença desta determinação constitui a própria luz. É, portanto, errada aquela opinião de Empédocles, que é, aliás, também professada por um outro pensador, segundo a qual a luz propagar-se-ia e entender-se-ia num determinado momento entre a Terra e a periferia do universo. Tal explicação é para lamentar, já que contradiz a evidência da razão e a evidência da experiência. A uma pequena distância, poderia tal fato escapar-nos, mas entre o levante e o poente, não poderá isso passar despercebido. Não passando aquela teoria, portanto, de uma suposição bastante débil. Aquilo que recebe a cor é o incolor. Aquilo que recebe o som é o insonoro. O incolor é o diáfano, o invisível. Aquilo que não se pode ver, parecendo ser como o obscuro, este último caráter pertencendo ao diáfano, embora não no momento em que se torna diáfano como enteléquia, mas antes no momento em que é potência. A mesma natureza é tanto obscuridade como luz. Todavia, nem todos os objetos visíveis se podem encontrar na luz. Isso só é verdadeiro em relação à cor própria de cada um. Certos objetos não são realmente visíveis à luz, enquanto que, na obscuridade, provocam uma sensação. Não existe, aliás, qualquer termo para designar estes objetos especialmente, como os cogumelos, as hastes, a cabeça de certos peixes, as escamas, os olhos. Em nenhum deles somos, com efeito, capazes de vislumbrar a sua própria cor. A razão por que se podem ver estes objetos no meio da obscuridade constitui outra questão. Pelo menos é evidente, por agora que aquilo que se vê
A luz é a cor. Além disso, não se pode ver a cor sem a luz, em virtude de a essência formal da cor constituir na ação de colocar em movimento o diáfano em ato. Ora, a inteléquia do diáfano é a própria luz. Eis, portanto, uma prova evidente do fato de, na condição de passarmos um objeto colorido pelo próprio órgão da vista, não o podermos ver. Mas, na realidade, a cor coloca em movimento o diáfano, o ar, por seu lado, colocando o órgão sensorial em contato com aquilo com o qual se encontra relacionado. Não é correto afirmar-se, como procede Demócrito, que caso o vácuo por acaso existisse no espaço intermédio, poder-se-ia ver com precisão uma formiga a pairar no céu. Tal asserção é com efeito insustentável. A sensação produz-se unicamente mediante uma paixão conseguida por intermédio de um órgão. Ora, esta paixão nunca poderá ser imprimida pela única cor que constitui o objeto da visão. É necessário que ela seja imprimida pelo meio. Logo, a existência de um meio determinado será, portanto, consequentemente necessária. Todavia, o vácuo, imediatamente aí produzido, longe de ver com precisão, nunca poderia ver coisa alguma. A razão por que a cor não pode ser distinta, senão a luz, já por nós foi anteriormente referida. O fogo, ele próprio, é visível em ambas as situações, tanto na obscuridade como na luz, não sendo possível tal suceder de outro modo, em virtude de ser graças à ação do fogo que o diáfano em potência se torna diáfano em ato. O mesmo tipo de raciocínio vale para a questão relativa ao som e ao odor. Nenhum nem o outro podem, com efeito, provocar sensação alguma pelo contato com o órgão sensorial, apenas tal sendo possível devido à mistura, a qual resulta do efeito do odor e do som, originando, por sua vez, aqueles órgãos correspondentes. Em relação ao tato e ao gosto, a mesma situação pode ser verificada, embora as aparências sejam contrárias. A razão por que assim é, tornar-se-á evidente durante o desenvolvimento da nossa exposição. O meio sonoro é o ar, enquanto que o meio do olfato não implica ele mesmo qualquer nomenclatura específica. É ele, com efeito, uma espécie de propriedade comum, tanto ao ar como à água. Aquilo que o diáfano pode atribuir à cor consiste naquela mesma propriedade de um ou de outro elemento, a qual é relativa ao objeto que produz o odor. A experiência tem demonstrado que até os animais aquáticos podem possuir o sentido do odor. Por outro lado, o homem e os animais terrestres, porque dotados de respiração, não podem captar o odor sem respirar. A razão por que assim é, será mais adiante devidamente referida. Passamos de imediato a tratar acerca de algumas distinções relativas ao som e à audição. Podemos dizer som, enquanto tal, em dois sentidos. Um é relativo ao som em ato, o outro ao som em potência. Certas coisas afirmamos serem insonoras, como por exemplo, a esponja ou a lã. Em relação a outras coisas, dizemos que são sonoras, como o bronze e todos aqueles objetos que são duros e lisos, em virtude de terem a capacidade de produzir um som, isto é, têm a capacidade de emitir, naquele meio intermédio que se situa entre o objeto sonoro e a audição, um som em ato. O som como ato, o qual acaba de ser produzido, consiste sempre,
numa ação sobre qualquer coisa, encontrando-se sempre essa qualquer coisa em relação a outra qualquer coisa. Trata-se, com efeito, de um choque que produz um som. Eis, por conseguinte, a razão por que é impossível que um único objeto possa produzir som, consistindo isto tanto num objeto que causa impacto, como ainda num outro que é atingido. Assim sendo, o objeto que produz o som não o produz em relação a qualquer outra coisa. Se assim não fosse, o choque não poderia acontecer, em virtude de isso não se verificar sem o movimento de translação. No entanto, conforme afirmamos, não é o choque que, independentemente do corpo que lhe é correspondente, constitui propriamente o som. Nenhum som pode ser produzido ao tocar-se na lã, a menos que se faça com o bronze ou com algum corpo liso e oco. O bronze produz um som devido à sua aspereza, enquanto que os corpos ocos, devido à repercussão, podem produzir numerosos choques, imediatamente a seguir ao primeiro, não podendo nessa circunstância o ar, o qual é posto em movimento, escapar. Além disso, sentimos o som no ar e também na água, embora com menor acuidade. Mas a causa determinante do som não consiste nem no ar, nem na água, antes na necessidade de existir um choque entre os corpos duros, uns contra os outros e contra o ar. Esta última condição só pode concretizar-se no momento em que o ar, sem se dissipar, resiste ao choque, assim se mantendo coeso como tal. Eis, então, a razão por que, quando o choque é rápido e violento, o ar ressoa, sendo, com efeito, necessário que o movimento de percussão seja muito mais imediato do que a própria desagregação do ar, tal como se porventura se pudesse desejar desferir um golpe numa pilha ou numa porção de grãos de areia, estando eles animados por um movimento rápido. Naquilo que ao eco diz respeito, podemos dizer que o eco é produzido na altura em que o ar, então concentrado numa só massa pela cavidade que o limita, impedindo que se dissipe, é por esta enviado para o exterior, como uma bola. Parece-nos, pois, que o eco poderá ser sempre produzido, embora nem sempre possa ser tão nítido. A mesma coisa poderá verificar-se relativamente, tanto ao som como à luz. A luz reflete-se sempre. Se assim não fosse, a luz nunca seria capaz de se difundir por toda a parte, consequentemente, reinando a obscuridade para além daquele espaço que se encontra exposto ao sol. Mas a luz não pode refletir-se com uma intensidade tão grande como aquela que se observa com a água. O bronze é todo aquele corpo que é polido, sobre o qual lhe é possível produzir a sombra, fato que comumente caracteriza a luz. Quanto ao vácuo, é razoável chamar-lhe causa determinante da audição. Segundo a opinião geral, o vácuo consiste realmente no ar, sendo com efeito este último a produzir a audição, no momento em que é envolvido como uma só massa compacta em si mesma amalgamada. Todavia, devido à sua inconsistência, não pode o ar aí ressoar, a não ser que o objeto afetado seja liso. Neste caso, formando uma única massa compacta, graças à própria superfície do objeto, em virtude de esta mesma superfície lisa ser apenas uma. É por conseguinte sonoro todo o corpo capaz de repelir o ar, numa única massa contínua que se desenvolve até ao órgão da audição. Ora,
O órgão da audição, o ouvido, encontra-se naturalmente adaptado ao ar, devido a este mesmo órgão se situar precisamente envolvido no ar, sendo assim o ar interno agitado no momento em que o ar externo também o é. Por esta razão, o ser vivo não é capaz de sentir todas as partes do seu corpo. E além disso, o ar, de maneira inversa, não o pode penetrar em todas as suas partes. Não é de fato em todos os pontos que pode o ar conter a parte do corpo que se move e é animado. Assim sendo, o ar é, portanto, em si mesmo, um elemento não sonoro, em virtude de facilmente se dissipar. Por outro lado, quando é impedido de tal fazer, produz então o seu movimento um som, naquilo que em relação ao ar contido nos ouvidos interessa, permanece ele aí encerrado, a fim de aí se poder manter imóvel, apercebendo-se com exatidão, por esse modo, de todas as variações do movimento. Podemos, por isso, compreender porque também nos é possível ouvir dentro de água. Não penetra esta até ao ar que lhe é contíguo, nem tampouco o poderá fazer no interior da orelha devido ao labirinto. Quando tal se verifica, não se ouve mais, sucedendo o mesmo no caso de se verificar uma lesão da membrana auditiva, tal como acontece também no caso de lesão à pele que envolve a pupila. Aquele indício que nos permite saber se porventura se ouve ou não consiste naquela vibração na orelha, a qual pode ser comparada àquela vibração de um corno, podendo assim, por um movimento que lhe é próprio, o ar contido nas orelhas agitar-se. O som, por outro lado, permanece estranho, não sendo próprio à orelha ela mesma. Por conseguinte, quando se diz que se ouve graças ao vácuo, ou aquilo que ressoa, tal acontece realmente, devido ao órgão que em si contém uma massa de ar perfeitamente determinada, a qual se lhe encontra confinada. Será então o corpo, ou aquele outro que é afetado, a produzir o som? Tanto num caso como no outro, podemos dizer que ambos o poderão fazer, ainda que de maneira diferente. O som é obviamente um movimento de tudo aquilo que se pode mover, exatamente como os objetos que rolam sobre as superfícies polidas, quando se lança umas contra as outras. Não será correto, conforme afirmamos, que qualquer objeto afetado ou que afete possa emitir um som, à maneira, por exemplo, de um aguilhão que fere um outro. Mas aquilo que para isso será necessário consiste precisamente no fato de ter o objeto de ser plano, de modo a que o ar possa vibrar e assim se revolver unicamente como uma massa. As diferenças entre os diversos sons manifestam-se em relação ao som em ato. Tal como não se pode ver as cores sem a luz, assim também não podemos efetivamente nos aperceber do som agudo ou do som grave. São estes termos empregados em sentido metafórico, partindo-se das qualidades tangíveis. Aquilo que é agudo pode mover, de um modo prolongado, o sentido rapidamente, enquanto, pelo contrário, o grave falo lentamente, mas com uma duração breve. Porque se tem o empenho em se afirmar ser aquilo que é agudo, rápido, enquanto aquilo que é grave, lento. Podemos, então, verificar que, num caso, é sobretudo graças à rapidez que tal movimento é produzido, enquanto que, no outro, tal se deve, pelo contrário, à sua lentidão. Parece, por conseguinte, existir uma analogia com as qualidades táteis
específicas daquilo que é agudo e obtuso, provocando o agudo uma espécie de prurido, enquanto o obtuso uma espécie de sensação semelhante a uma esponja. E isto devido a um ser movido em pouco tempo, enquanto o outro lentamente. É unicamente por intermédio das suas consequências que podemos dizer ser um rápido e o outro lento. No que diz ainda respeito ao som e ao fato de ter ele nos obrigado a estabelecer estas determinações, podemos dizer que a voz ela mesma é um som emitido por um ser animado. Com efeito, nenhum dos seres inanimados pode possuir voz, sendo unicamente por analogia que podemos atribuir a estes uma voz, como acontece, aliás, com a flauta, a lira e outros objetos animados que possam incluir registro, melodia e linguagem, parecendo mesmo que a própria voz pode ela mesma incluir estes elementos. Muitos animais, todavia, não possuem voz, como por exemplo aqueles que não têm sangue, ou entre aqueles que o têm, os peixes. A ser verdade que o som consiste num movimento de ar, podemos dizer ser próprio da razão, por conseguinte, aquilo que acabamos de referir. Quanto aos peixes, na circunstância de a eles se atribuir voz, como sucede com os do rio Aquelô, produzem eles sons através das guéulas ou de qualquer outro órgão do mesmo gênero. A voz é, portanto, o som emitido por um animal, mas, de modo nenhum, ela o poderá ser por uma parte qualquer do seu corpo. Na realidade, e já que todo e qualquer som é produzido pelo choque, o qual resulta do encontro, numa coisa determinada, de uma coisa com outra, sendo o ar este último elemento. O mesmo terá de verificar-se com aqueles seres que recebem o ar em si próprios. Só eles poderão possuir voz. A natureza, na verdade, utiliza o ar inspirado para dois fins, assim empregando a língua e o gosto da linguagem, sendo este gosto uma função necessária, e consequentemente concedido a um mais vasto número de animais, enquanto que a faculdade da expressão visa fundamentalmente alcançar a perfeição do indivíduo. Por este modo emprega a natureza o sopro, a fim de manter o calor interno necessário para a vida. A sua causa será apresentada oportunamente, e para produzir a voz, buscando a perfeição do ser animado. A laringe é o órgão da respiração, consistindo a razão de existir desta parte do corpo em garantir, por sua vez, o seu desenvolvimento. Graças a este órgão, podem os animais terrestres, efetivamente, possuir mais calor do que os outros. A respiração é ainda necessária, em primeiro lugar, para a zona pré-cordial. Por isso, sendo necessário que o ar inspirado possa penetrar no interior do animal. Seguidamente, o choque, provocado pelo ar inspirado, produzido então pela alma, que anima estas regiões do corpo, em contato com aquilo que se denomina artéria traqueia, dá finalmente origem à formação da voz. Não obstante, nem todo o som emitido por um animal pode ser considerado voz. Podemos, com efeito, produzir um ruído apenas movendo a língua. Por outro lado, é necessário que aquele ser responsável pela produção do choque seja um ser animado e que, além disso, possua ainda algum poder de representação. É que a voz é seguramente um som impregnado de significação, nunca um simples ruído, provocado pelo ar inspirado, como, aliás, se verifica com a tosse. A voz implica que o ar da artéria traqueia
seja devido ao ar inspirado agitado contra as paredes daquela. A prova do que afirmamos reside no fato de apenas ser possível emitir voz quando se retém a respiração, e nunca quando se inspira ou expira, já que unicamente podem os seus respectivos movimentos ser produzidos devido ao ar se encontrar retido desta maneira. Sendo assim, é evidente a razão pela qual são os peixes afônicos. Não possuem eles faringe, e porque deste órgão desprovidos, não podem receber, eles próprios, o ar exterior, nem sequer lhes sendo possível respirá-lo. A causa de tal assim suceder relaciona-se com uma questão diferente. Naquilo que se refere ao odor e ao seu campo de ação, verifica-se ser ele menos investigado do que os tópicos precedentes. A natureza do odor não parece ser tão clara como a do som, a da luz ou a da cor. Reside a sua razão no fato de não se encontrar em nós esse sentido suficientemente desenvolvido, sendo mesmo inferior àquele de muitos outros animais. O ser humano sente imperfeitamente os odores. Não é capaz de captar nenhum objeto sem a sensação de odor ou de prazer, recorrendo ao odor, tal provando não possuir este seu órgão sensorial acuidade alguma. Será provavelmente a mesma razão que leva os animais de vista dura a só se aperceberem das cores, assim como a distinguir as suas respectivas cambiantes pelo grau de frieza que podem estas ou não provocar. Desta mesma maneira, são os odores captados pela espécie humana. Parecerá, então, existir uma certa analogia entre os tipos de sabor e os tipos de odor. Todavia, o nosso sentido do gosto é mais agudo quando mais se puder assemelhar a um ato de tocar, atingindo este último sentido no homem um elevado grau de acribia. O homem, em relação aos outros sentidos, é realmente inferior a muitos animais, enquanto que, no tato, ultrapassa-os a todos nesse mesmo grau de acuidade. Além do mais, é o homem o ser mais inteligente entre todos os animais, residindo a prova no seguinte fato: na espécie humana, este órgão, o tato, mais do que qualquer outro, é responsável pela divisão entre indivíduos bem e mal dotados. Todos aqueles de carne dura são intelectualmente mal dotados. Aqueles de carne macia são, pelo contrário, bem dotados. No mesmo sentido, assim como o sabor pode ser tão doce ou amargo, a mesma situação se verifica com os odores. Somente, porém, com aqueles corpos que possuem odor e sabor análogos. Pretendo dizer que possuem um odor doce e um sabor também doce, acontecendo o contrário com os outros corpos. No mesmo âmbito da questão, pode consequentemente o odor ser suave, acre, ácido ou paladoso. Por outro lado, segundo anteriormente afirmamos, porque não podem os odores ser facilmente discriminados, como acontece com os sabores. Será a partir destes que aqueles poderão ser assim denominados, consoante a semelhança entre os diversos objetos. Logo, odor doce será aquele que se assemelha ao sabor do açafrão ou do mel. O odor azedo, aquele que se assemelha ao sabor do tomilho e de outros do mesmo gênero. O mesmo pode verificar-se com os outros odores. Podemos acrescentar a maneira daquilo que sucede com o ouvido, e cada um dos seus sentidos respectivos tem o ouvido como objeto, aquilo que é sonoro e aquilo que não o é.
Do mesmo modo a vista, o visível e o não visível, que o odor, então, terá por objeto aquilo que produz odor e aquilo que é inodoro. O inodoro só poderá ser inodoro devido à impossibilidade absoluta de ser provido de qualquer odor, ou ainda porque é o odor respectivo tão fraco e negligenciável. A mesma observação vale para aquilo que é insípido. O odor também ele se faz sentir através de um meio determinado, como o ar e a água. Com efeito, segundo se afirma, os animais aquáticos podem sentir a dor, quer sejam de sangue ou não. O mesmo vale para aqueles animais que vivem no ar. De fato, alguns dirigem-se, vindos de bem longe, para determinado lugar, para obter o seu alimento, levados pelo odor, sempre que estes os atraem. Assim sendo, uma dificuldade torna-se evidente. Apercebendo-se todos os animais do odor da mesma maneira, o homem, pelo contrário, só poderá disso se aperceber ao respirar o ar. Se, em vez de o fazer, expira e retém o seu sopro, não sente coisa alguma, quer ela se situe ao longe, quer ao pé, mesmo quando o objeto poderia ele mesmo ser introduzido numa das narinas, podendo assim tocá-lo, ainda que o objeto, por esse modo inserido em contato com o órgão sensorial, seja sensível. Isso acontece na generalidade, com todos os sentidos. Mas não poder sentir sem respirar, tal é próprio do homem, conforme a experiência assim o tem demonstrado. Seguir-se-ia, por conseguinte, que os animais desprovidos de sangue deveriam possuir um sentido diferente daquele a que nos referimos. Tal é, todavia, impossível, em virtude de o odor ser precisamente aquilo que eles sentem, sendo sempre o sentido correspondente ao objeto, enquanto exala os odores, quer sejam estes agradáveis ou desagradáveis, o próprio odor. Além disso, verifica-se que estes animais sucumbem à ação dos odores violentos, os quais são também para o homem mortais, como, por exemplo, o do betume, o do enxofre e outros da mesma natureza. Assim sendo, podem eles sentir necessariamente os odores, mas sem respirar. Segundo possa parecer, este órgão do olfato difere no homem daquele pertencente a outros animais, tal como os seus olhos diferem dos olhos dos outros animais, daqueles com olhos duros, especialmente. Enquanto os olhos do homem possuem como tegumento as pálpebras, que os envolvem como uma cobertura, ao movê-las, não podendo nós, porque assim escondemos os nossos olhos, por isso mesmo ver. Animais com olhos duros não possuem, pelo contrário, nada de parecido, sendo capazes de ver distintamente aquilo que se encontra envolvido pelo diáfano. Porque assim é em certos animais, o órgão do olfato, como aliás se verifica com o ouvido, encontra-se descoberto entre aqueles que recebem o ar em si mesmos. Comporta este órgão, contrariamente, uma membrana que se separa no momento da respiração, isto graças à dilatação das veias e dos poros. Por esta razão, aqueles animais dotados de respiração não podem sentir os odores num ambiente úmido. É-lhes necessário, com efeito, respirar para sentir aquilo que nesse meio úmido será realmente impossível respirar. Pertence, então, o odor ao domínio do seco, tal como ao úmido pertence o sabor, sendo, portanto, o órgão do olfato em potência. O gosto pode ser considerado uma espécie de objeto tangível, constituindo isto, precisamente, a razão por que não se pode senti-lo, por intermédio de um meio corporal estranho.
o mesmo se verificando em relação ao ato de tocar. Além disso, relativamente ao corpo que inclui o sabor, encontra-se na sua matéria o gosto, envolvido pela umidade, sendo este último, porém, uma espécie de coisa tangível. Por conseguinte, mesmo na situação de nos encontrarmos na água, podemos sentir aquilo que é doce, o qual nesse meio poderia ser, e nesse preciso caso, justamente introduzido, a nova sensação não se produziria, então, através do meio, mas antes em função da mistura do sabor com o úmido, tal como acontece com a bebida. A cor, pelo contrário, não procede assim pelo recurso à mistura, nem tampouco por intermédio de substâncias eflúvias. Assim sendo, nada nos sabores que possa desempenhar o papel de meio pode, portanto, existir, ainda que o visível possa ser a cor, correspondendo o gosto sempre ao sabor. No entanto, nada poderá produzir uma sensação de sabor sem umidade. Mas, por outro lado, poderá um corpo possuir esta mesma umidade, quer em ato, quer em potência. Um corpo salgado, por exemplo, poderá exercer ele próprio, sendo razoavelmente solúvel, uma ação determinante na língua. Assim como a vista consiste no sentido do visível e do invisível, sendo a obscuridade o invisível, embora seja a vista a julgá-la como tal, sendo ela ainda o sentido daquilo que é brilhante, o qual é, aliás, embora não visível, diferente da obscuridade. Assim também, o ouvido é o sentido do som e do silêncio, daquilo que é audível ou não o é, além de ser este o sentido do som intenso, assim como a vista o é em relação ao brilhante. E na mesma circunstância, o som fraco poderá ser inaudível, e se o for, também o som intenso e violento poderá, de uma certa maneira, o ser. Chama-se, então, impossível aquilo que o é absolutamente. Da mesma maneira se diz impossível noutras situações aquilo que, embora naturalmente visível, na realidade não o é ou então o é apenas tenuamente, tal como se verifica com um animal sem pés ou um fruto sem polpa. Perante o que se disse, fica bem clara a maneira como o gosto é, por seu lado, o sentido do paladar e do insípido, sendo este último tudo aquilo que possui um sabor fraco, negligenciável ou simplesmente destituído de qualquer gosto. Bem parece que o primeiro objeto do gosto seja aquilo que é potável e aquilo que não é potável, já que tanto um como o outro constituem o paladar. Todavia, o segundo é o de um modo tão tênue que destrói, devido a isso mesmo, o gosto, enquanto que o primeiro é, pelo contrário, mais conforme a sua natureza. O potável é, por conseguinte, comum ao tato e ao gosto. No entanto, o fato de o paladar ser úmido torna necessário que o órgão sensível, que lhe é correspondente, não o seja em enteléquia, nem incapaz de nisso se tornar. Com efeito, uma determinada paixão é imprimida ao gosto pelo paladar, enquanto tal, sendo necessário, portanto, que seja umificado tudo aquilo que o pode efetivamente ser, assim se preservando a sua integridade, não sendo já úmido em ato. Pretendo com isto significar o órgão gustativo. A prova do que se disse reside no fato de a língua não poder sentir qualquer sabor, quer seja ele completamente seco, quer seja demasiadamente úmido. Neste último caso, produzindo-se com efeito o contato com o úmido primário, logo que depois de ter provado um sabor forte, passe a provar um outro. Do mesmo modo, todos os sabores podem parecer amargos àqueles que se encontram doentes, em virtude de ser com a língua úmida, em elevado grau, que eles disso se apercebem. Entre as várias espécies de sabores,
O mesmo se verificando, aliás, com as cores. Existem os sabores simples, como o doce e o amargo, contrários entre si. Os sabores derivados, como o untuoso, derivado do primeiro, e o salgado, derivado do segundo. Finalmente, temos os sabores intermédios, como o acre, o azedo, o abstringente e o ácido. Parecem, pois, ser estes as variantes mais comuns dos sabores. Assim sendo, a faculdade gustativa será aquilo que o pode ser enquanto tal em potência. O paladar, por seu lado, será o agente responsável pela passagem da enteléquia. Acerca do tangível, assim como em relação a tudo aquilo que é relativo ao ato de tocar, é necessário estabelecer-se o seguinte: na circunstância de o ato de tocar não constituir propriamente único sentido, mas antes vários sentidos, seguir-se-á forçosamente o fato de os objetos tangíveis, eles mesmos, formarem rigorosamente uma pluralidade de objetos sensíveis. A dificuldade resiste, por conseguinte, em se saber se existem porventura vários sentidos de tocar ou apenas um único, e além disso, em se saber qual será o órgão próprio à faculdade do tato. Será a carne, assim como o tecido correspondente nos outros animais ou não? Neste último caso, por conseguinte, poderia então ser este tecido, ele mesmo, possivelmente um intermédio, enquanto que, por outro lado, o órgão específico do tocar poderia, então, ser qualquer outro órgão interno? Segundo parece, cada sentido corresponde, com efeito, a um só grupo de contrários. A vista corresponde à oposição entre o branco e o negro, o ouvido, a posição entre o agudo e o grave, o gosto, a oposição entre o amargo e o doce. O tangível, de maneira diversa, apresenta um vasto número de grupos de contrários, quente e frio, seco e úmido, duro e mole, e assim sucessivamente. Eis, portanto, um primeiro elemento para se conseguir uma solução para esta dificuldade. Mesmo no caso dos outros sentidos, encontramos vários grupos de contrários, assim como, por exemplo, em relação à voz e, para além do agudo e do grave, deparamos ainda com a intensidade, a fraqueza, a doçura, a moleza e outros atributos análogos. No caso da cor, existem igualmente outras diferenças do mesmo gênero. Todavia, saber qual será o único denominador sensível subjacente a estas diferenças, que aquilo que ao tocar concerne, poderá ser precisamente aquilo que o som é para o ouvido. Consiste numa procura de algo que, de modo nenhum, se afigura com clareza. Em relação tanto a se saber se porventura o órgão interno o é, de fato, como além disso, a se saber se porventura não o é, e ainda em relação à possibilidade de ser outro que não a carne, nada parece até agora estar provado, já que a sensação coincide com o próprio contato com os objetos. Realmente, caso se envolva a carne por uma membrana artificial, a sensação manifestar-se-á, mesmo no momento do contato, sendo por conseguinte evidente que esta membrana não pode conter o órgão sensorial. E na eventualidade de ser esta membrana um tecido congênito, a sensação poderia transmitir-se ainda mais rapidamente. Também esta parte do corpo parece comportar-se, ela mesma, à semelhança de uma espécie de massa de ar, na qual poderíamos encontrar todas as coisas naturalmente envolvidas. Acreditaríamos, assim, que nos encontrávamos a receber de um órgão apenas as sensações do som, da cor, do odor, constituindo a vista, o ouvido e o odor um único sentido apenas. Mas, de fato, porque o meio a partir do qual se propagam os movimentos
se encontra separado do corpo. Os órgãos sensoriais em questão são claramente distintos. No que ao ato de tocar diz respeito, permanece, contudo, a questão, ainda que obscura, da possibilidade de o ar, tal como a água, constituir o corpo animado, devendo isso a alguma coisa que é sólida. Resta, por conseguinte, determinar uma determinada mistura de terra com estes elementos, que tendem a sê-lo, sendo a carne algo de análogo. Também é necessário que seja o corpo precisamente aquele meio natural que adere ao ato de tocar, através dele se produzindo as múltiplas sensações. A prova desta multiplicidade consiste no aparelho da boca que inclui a língua. Todas as qualidades do tato podem ser captadas por ele, graças, na realidade, ao mesmo órgão do sabor. Se porventura o resto da carne pudesse do sabor se aperceber, pareceria então que o gosto e o tato, coisa alguma poderiam ser, senão único e mesmo sentido. Mas, com efeito, são eles dois sentidos distintos, não sendo os respectivos órgãos permutáveis. Permanece, todavia, bem evidente, uma outra dificuldade. Na verdade, todo o corpo apresenta uma certa profundidade, a terceira dimensão. Assim, entre dois corpos pode intercalar-se um terceiro, não sendo possível que aqueles que toquem propriamente. Por outro lado, o úmido, assim como tudo aquilo que se encontra molhado, não pode ser independente do corpo, sendo por isso necessário que seja água ou possa conter água. De outro modo, quando os corpos estão em contato com a água, não se encontrando as suas extremidades secas, encontra-se a água entre eles, a qual cobre as suas extremidades. Na instância de tudo isto ser verdadeiro, não é possível que dois corpos se encontrem em contato na água. O mesmo se verificando em relação ao ar, perante os objetos que aí se encontram, comportando-se, aliás, o ar da mesma maneira que a água em relação àqueles nele contidos. Escapa-nos, porém, este fato mais facilmente, tal como se verifica nos animais aquáticos, ao não poderem disso se aperceber, senão quando o seu corpo molhado toca num outro corpo molhado. A questão é, por essa razão, a seguinte: são todas as coisas, enquanto tais, assim, percebidas do mesmo modo, ou antes umas de uma maneira e outras doutra. Segundo a opinião corrente, o gosto e o tato exercer-se-iam por contato, enquanto os outros sentidos à distância. De fato, isso não é bem assim. Mesmo o duro e o mole só podem, por nós, ser captados através de outros corpos, tal como sucede com o sonoro, o visível e o odorífico. Somente destes nos apercebemos a uma certa distância, mas de perto com aqueles outros. Tal constitui, por conseguinte, a razão porque aquilo que é intermédio nos escapa. De qualquer modo, apercebemo-nos todas as coisas através de um meio determinado, embora neste último caso disso nos precisamente apercebermos não seja possível. Portanto, conforme anteriormente afirmamos, mesmo nos apercebendo de tudo aquilo que é tangível, através de uma membrana, e no entanto, desconhecendo que disso ela nos separa, o nosso comportamento seria sempre o mesmo, tanto na água como no ar. Acreditamos nós, então, poder tocar tudo aquilo que em si próprio é possível ser tocado, e além disso, que não existe meio intermédio algum. Existe, porém, uma diferença entre aquilo que é tangível por um lado e os objetos visíveis e sonoros por outro. Podemos nos aperceber destes através da ação
que o meio intermédio sobre nós exerce. Em relação àquele, não nos apercebemos pela ação do meio intermédio, mas antes em simultâneo com ele, tal como naquela situação em que um indivíduo é atingido através do seu escudo. Não será tanto o fato de ter o escudo recebido o golpe desferido, sendo depois o indivíduo ferido, que se verifica, mas antes o fato de terem os dois golpes sido realmente desferidos em simultâneo. Assim sendo, de uma maneira geral, aquilo que o ar e a água são para a vista, para o ouvido e para o olfato, também o será. Do mesmo modo, em relação à carne e à língua, segundo o órgão sensorial que lhe é correspondente. Se o órgão, ele mesmo, entrasse porventura em contato direto com o objeto, a sensação, quer num caso, quer no outro, nunca se produziria, tal como na situação de se colocar um objeto branco sobre a superfície do olho. Demonstra ainda esse fato que aquilo que é o órgão do tato é algo evidentemente interno, verificando-se o mesmo em relação a todos os outros sentidos. Logo, não nos apercebemos de um objeto colocado sobre o órgão sensorial, mas, pelo contrário, podemos percepcionar aqueles objetos que entram em contato com a carne. É a carne, por conseguinte, o meio intermédio do tato. As qualidades tangíveis são, portanto, as diferentes qualidades do corpo enquanto corpo. Chamo diferentes qualidades aquelas qualidades que definem os elementos, o quente e o frio, o seco e o úmido. Acerca deles falamos já anteriormente, no nosso tratado dos elementos. O órgão sensorial que os capta é o tato, aquela parte do corpo na qual o sentido chamado tato tem o seu domicílio primordial, é aquela que em potência constitui ela própria estas qualidades enunciadas. Sentir é, com efeito, provar uma certa paixão. Assim, sendo, também, o agente torna esta parte semelhante a si mesma em ato, não podendo sê-lo de outro modo, senão em potência. Por esta razão, quando um corpo é quente, frio, duro ou mole, no mesmo grau que o órgão correspondente, não podemos nós isso percepcionar. Apenas nos apercebemos dos excessos destas qualidades. Demonstra esse fato que o sentido é uma espécie de meio entre os objetos sensíveis contrários. Eis a razão porque lhe é possível julgar sobre as qualidades sensíveis. É o meio capaz de julgar em virtude dele próprio se tornar alternadamente num oposto de cada extremo. Por conseguinte, aquilo que deve apreender o branco e o negro não pode ser nenhuma nem outra coisa em ato, mas antes os dois em potência. O mesmo se verificando, em uma maneira sucessiva, em relação aos outros sentidos. Esta observação também vale para o tato, não sendo o órgão correspondente de ser necessariamente quente ou frio. Além disso, assim como a vista, conforme dissemos, tem por objeto aquilo que de algum modo é visível e aquilo que não o é. Assim também, os outros sentidos atuam em relação às qualidades opostas. Isto mesmo se verifica com o tato, tendo ele por objeto aquilo que é tangível e aquilo que não é. Aquilo que não é tangível é aquilo que possui apenas, em mínimo grau, a qualidade específica dos corpos tangíveis, como sucede com o ar, por exemplo. Assim como ainda há todas aquelas coisas tangíveis em excesso, como se verifica com aquelas que causam destruição. A situação relativa a cada sentido ficou assim esquematicamente delineada. De uma maneira geral, em relação a toda a sensação, é necessário entender o sentido da percepção como a faculdade específica, a fim de se receber as formas sensíveis sem a matéria, tal como a cera recebe o molde do anel sem a matéria ferro
ou sem a matéria ouro, tomando o molde do ouro ou do bronze, mas não do ouro enquanto ouro ou do bronze enquanto bronze. O mesmo se pode verificar com aquele sentido correspondente a cada elemento sensível da percepção, concede este a tonalidade de acordo com o objeto colorido, com sabor ou sonoro, de modo nenhum. Porém, enquanto cada um destes objetos for assim apelidado segundo uma coisa em particular e individual, mas pelo contrário, somente enquanto possuir cada um deles uma tal qualidade, devendo-se precisamente isso a sua forma. O órgão sensorial primário será, por conseguinte, aquele em que se domicilia esta faculdade potencial. Sem dúvida que ambos, o órgão e a potência, não poderão ser senão um só. A sua essência, porém, é diferente. Deve possuir uma determinada grandeza extensiva a tudo aquilo que sente, não sendo, por seu lado, a essência da faculdade sensitiva, ou o seu sentido, a própria extensão, mas antes uma certa forma e potência daquilo que sente. Tudo isto demonstra claramente por que razão os elementos sensíveis, de uma excessiva intensidade, podem destruir os órgãos sensoriais. Na condição de o movimento ser demasiado forte para o órgão, a forma que é o sentido é afetada, tal como acontece com a harmonia e o tom consequente das cordas, tocadas com demasiada violência. Além disso, também constitui a razão por que as plantas não possuem sensibilidade, embora possam ter uma parte da alma e sofrer de algum modo, sob a ação dos próprios elementos tangíveis. São elas, com efeito, aquecidas ou arrefecidas, residindo a causa no fato de não possuírem um meio nem um princípio próprio para captar as formas dos objetos sensíveis, apenas sofrendo através das formas enquanto unidas à matéria. Poder-se-ia colocar a questão de se porventura o odor poderia imprimir uma alteração naquilo que não pode percepcioná-lo, a cor naquilo que não é capaz de ver, o mesmo se aplicando a todas as outras coisas. Porque aquilo que possui o odor, enquanto tal, é o odor. O seu efeito, se pode de fato existir um, não poderá ser outra coisa, senão o olfato produzido pelo odor. Do mesmo modo, nenhum ser incapaz de sentir odor poderá sofrer coisa alguma provocada pelo odor. A mesma situação se verificando com as outras sensações. Mesmo aquelas coisas que podem ter percepção alterar-se-ão unicamente, na medida em que cada uma puder possuir o seu sentido apropriado. Além disso, tudo isto resulta suficientemente claro do seguinte fato: não são com efeito a luz, a obscuridade, o som ou o odor a exercer uma ação sobre os corpos, mas antes os próprios corpos a possuir estas qualidades. Tal acontece com o ar que acompanha os trovões ao desagregar a madeira. Mas as qualidades tangíveis e os sabores, eles mesmos, exercem ação sobre os corpos. Assim, não se verificando, poderiam os corpos inanimados, por efeito de um agente, submeter-se à paixão ou a qualquer outra alteração? Procederão também os outros objetos sensíveis, do mesmo modo? Por outro lado, nem todos os corpos se alteram sob a ação do odor ou do som, não podendo aqueles que sofrem uma alteração possuir uma forma determinada e consistente, tal como o ar, por exemplo, o qual, ao submeter-se a uma determinada afeição, se torna, então, em algo de odorífero. Como se poderá sentir um odor, se não se submetendo a uma alteração? Captar um odor é sentir o odor por intermédio da paixão, a qual o torna rapidamente percepcionável. Tal não se verifica em relação ao ar. É ele apenas temporariamente afetado, assim se tornando meramente
percepcionável.